Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio. Estamos aqui no segundo trimestre de 2016 com o tema O Evangelho de Mateus. E vamos lá, que dia é hoje? O calendário ambulante informa, hoje é terça-feira, dia 12 de abril. E temos agora também o nosso verso temático da semana, vamos lá? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, versos 28 e 29. Bem, pessoal, vamos começar aqui com um texto de Mateus 5, verso 20, que é onde Jesus fala ali que porque vos digo que, se a vossa justiça não exercer a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Bem, o que isso quer dizer e por que a gente não poderia entrar no reino dos céus se a gente tivesse só a mesma justiça que a deles? É porque eles seguiam certos ritos e regras que eles criaram porque eles achavam muito complicado e muito interpretativo você tentar seguir a lei de Deus, os 10 mandamentos em si, né? Então o que eles fizeram? Eles fizeram várias regrinhas que se adequavam à cultura deles. Então aqui você pode fazer isso em tal horário, você não pode fazer aquilo. Olha, no sábado isso aqui é considerado trabalho, aquilo não é. Olha, para não considerar que você trabalhou, então você tem tantos passos que você pode se deslocar. Então eles criaram tantas minúcias e regras que começou a ser tão importante estudá-las para que eles conseguissem cumpri-las, que eles se esqueceram do foco principal da lei e começaram a meramente se focar em seguir essas pequenas regras que eles mesmos tinham tirado ali do conteúdo e esqueceram do conteúdo real, a origem de tudo. Então por isso, se a gente se foca em cumprir pequenas regras, a gente se foca em cumprir tarefas, mas não se foca em realmente entender a lei e estudá-la, a gente realmente não está sendo justo, não está sendo um seguidor justo de Deus. Embora a salvação tenha sempre sido pela fé, e ainda que o judaísmo, como devia ter sido praticado, sempre tenha sido um sistema fundamentado na graça, o legalismo se infiltrou, como pode se infiltrar em qualquer religião que leve a obediência a sério, como o adventismo do sétimo dia. No tempo de Cristo, muitos dos líderes religiosos, não todos, haviam caído num tipo de ortodoxia rígida, destituída de contrição, ternura ou amor, o que os deixou sem poder algum para preservar o mundo da corrupção. Ellen White escreveu isso em O Maior Discurso de Cristo, página 53. Meras formas exteriores, especialmente as que são criadas pelo homem, não têm poder para mudar a vida nem transformar o caráter. A única fé verdadeira é aquela que atua pelo amor, como está em Gálatas 5:6. Somente ela torna os atos exteriores aceitáveis aos olhos de Deus. E agora a gente vai ler Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 8, em que aspecto essa passagem é um resumo do Sermão do Monte. Vamos ler? Com que me apresentai ao Senhor, e me inclinarei diante do seu Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor te pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? O que pode ser considerado aqui um resumo do Sermão do Monte é porque ele novamente exorta que você deve andar com Deus, você não deve simplesmente seguir as regras, porque o que estava sendo em xeque nesse texto ali de Miqueias eram os sacrifícios, porque se você comprava Deus, então quer dizer, ele mandou você sacrificar carneiros pelos seus pecados, mandou você dar pombas de ofertas de paz, então na verdade é interessante, então Deus gosta de pomba, Deus gosta de carneiros, então na verdade se você der muitos carneiros, você tem o favor de Deus, não é isso. Então você tem ali que tudo era um simbolismo que era para lembrar das pessoas o sacrifício que viria do caso de Jesus, que morreria na cruz. Então tudo isso é sempre, pratique a justiça, se procure a Deus. Então por isso esse texto de Miqueias realmente, de certa forma, pode ser considerado um resumo interessante para o Sermão do Monte. Mesmo nos tempos do Antigo Testamento, os sacrifícios não eram um fim em si mesmos, mas um meio para se chegar a um fim, isto é,
uma vida na qual os seguidores de Deus refletissem o amor e o caráter dele, algo que só podia ser feito por meio da entrega total a Deus e do reconhecimento de nossa completa dependência de sua graça salvadora. Apesar de toda sua aparência exterior de piedade e fé, muitos dos escribas e fariseus definitivamente não eram um modelo como um seguidor de Deus deve ser. Bem, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Foi para a gente ouvir um pouco mais dos escribas e fariseus e por que fariseus, que é um elogio, né? No tempo, até o tempo de Cristo, era o grande senhor da lei, era o grande conhecedor, se tornou hoje em dia um xingamento. Quando você vira para um cristão e fala que ele é fariseu, ele não se sente elogiado, ele se sente, na verdade, que você está sendo comparando com alguém que, na verdade, é falso. Então, que a gente possa entender um pouco mais disso, que foi o estudo de hoje, eu quero te lembrar do ano bíblico, que é 1 Reis versos capítulos 5 e 6, ok? 1 Reis 5 e 6. Te recomendo uma boa leitura e um grande abraço e até amanhã para a gente continuar com os estudos.